Oi pessoal, tudo bem? Gosta de ir ao teatro? E se eu te convidasse para irmos ao teatro para ver pessoas lutando e morrendo ao vivo? Achou absurdo? Então assiste esse vídeo que eu vou te contar um pouquinho mais sobre o anfiteatro romano e as lutas de gladiadores na Roma Antiga. Esse vídeo, na verdade, ele é um pouquinho diferente do que você está acostumado a ver aqui no canal. Eu não tô lá no meu estúdio com os desenhos atrás, porque ele é, na verdade, parte de um trabalho que eu tenho feito sobre história do teatro, né? Uma outra sessão de vídeos, eu decidi pegar um trechinho disso e falar para vocês um pouquinho sobre o anfiteatro romano e sobre as lutas de gladiadores que fazem parte da história do teatro em Roma. Então, entendido isso, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre teatro em Roma para poder fazer você entender um pouquinho como surgiu o anfiteatro e as lutas de gladiadores aí dentro da cultura romana. Roma surgiu como uma cidade-estado na Península Itálica que se inspirou no modelo de algumas cidades-estado gregas que já existiam na região. Eu vou colocar um mapa aí para vocês conseguirem se localizar, né, no espaço de que região exatamente eu estou falando. Duas grandes influências culturais foram importantes dentro da história de Roma. Primeiro, a influência dos etruscos, povo que já estava estabelecido na região onde Roma vai se formar, e também a influência dos gregos. Os etruscos foram uma grande fonte de influência para os romanos no campo artístico e também no campo da diversão, do entretenimento. Muitos dos jogos, das brincadeiras, daquilo que era considerado diversão para os etruscos, se manteve entre os romanos. Então, muita coisa que ficou famosa com os romanos, como as lutas de gladiadores, por exemplo, né, corridas de bigas, enfim, já eram realizadas entre os etruscos. Porém, a história de Roma, ela é marcada pela expansão. Expansão é essa que começa num período da história de Roma, que é a República, né? Mas que vai se seguir ao longo do Império e que vai acabar fazendo com que Roma anexasse terras ao redor de todo o mar Mediterrâneo, como eu estou mostrando para vocês nesse mapa aí. Quando você tem um território desse tamanho, você tem várias influências culturais, né? E o que é muito engraçado entre os romanos é que eles não queriam anexar apenas as terras, né? Eles também, de certa forma, anexavam a cultura, a espiritualidade dos povos conquistados e traziam isso para dentro dos seus espetáculos, para dentro dos espetáculos que eles criaram, como uma forma de integrar esses povos, mas como uma forma também de demonstrar o seu poder. Isso porque a primeira característica importante para a gente entender o teatro romano é que aqui o teatro era um problema de Estado. Ele era um instrumento de poder e logo era, então, dirigido pelas autoridades romanas. Os Ludi Romani, eles foram instituídos como uma prática oficial em 387 a.C. e celebrados anualmente em setembro. Talvez quando a gente pensa em teatro romano, a primeira coisa que vem à nossa cabeça sejam os grandes anfiteatros de Roma, como o Coliseu. Porém, os primeiros espaços dedicados ao teatro para Roma, eles eram muito improvisados. Isso por quê? Porque diferente do que a gente viu na Grécia, que o teatro ele acaba se tornando parte de um culto religioso organizado e que demandava uma estrutura, uma organização, em Roma o teatro ele estava mais no campo da diversão, do entretenimento mesmo. Então ele acabava primeiro competindo, né, com outras atrações que aconteciam ao mesmo tempo, né? Então, enquanto estava acontecendo uma apresentação lá nos Ludi Romani, também estava acontecendo uma corrida de bigas, também estava acontecendo lutas de espadas, enfim. O teatro, ele estava no mesmo campo das outras apresentações, não demandando uma atenção especial apenas para ele, pelo menos nesse primeiro momento. E aí, ele era realizado de uma maneira muito improvisada. Isso mostra que o teatro ele tinha um tempo e um espaço muito circunscrito ali em Roma, né? Dentro desses festivais. Como eu falei para vocês, o teatro em Roma ele era uma atividade regulada, organizada pelo Estado. Então, ele vai ser organizado por um funcionário da República, né? Os edis
Esses funcionários, eles eram responsáveis, na verdade, por várias outras funções, mas quando se tratava de organizar os Ludi Romani, eram eles que deveriam fazer. E com a utilização de um subsídio público, ou seja, dinheiro, né, público, um dinheiro era destinado ao diretor que ia realizar, organizar os espetáculos. E esse dinheiro era o dinheiro utilizado para conseguir figurinos, pagar os atores, enfim. O teatro romano ele vai ganhar novos ares quando Roma entra no terceiro grande período da sua história, que é o período imperial. O teatro era utilizado primeiramente para impressionar, né? Então, onde as legiões romanas pisassem, espetáculos ocorriam, ou para levantar a moral das legiões, mostrando então todo o poder, né, do qual elas faziam parte. E também para mostrar este poder e impor esse poder às regiões que foram conquistadas. Então surge uma forma de teatro especificamente romana, principalmente dentro do centro do Império Romano, que é Roma, né? Mas em várias áreas os romanos vão construir anfiteatros, que é esse espaço onde o teatro romano imperial ele ocorre. O teatro romano, ele era muito semelhante ao que a gente poderia pensar hoje num circo, né? É claro que nos circos hoje a gente não vê nem mais animais, né? Mas no passado a gente via, né? Domadores mostrando suas habilidades com animais, enfim. Então, algumas coisas que os romanos iam assistir dentro desses teatros eram, né, o assolamento de animais, ou seja, você colocar o animal ali, deixá-lo extremamente nervoso e, dependendo, colocar alguém ali para tentar lutar ou entre si com animais junto ou com os animais, enfim. E é claro que isso era sempre uma carnificina, né? Ou então batalhas navais. Então eu tô falando de anfiteatros que eram enchidos de água, né, para poder simular batalhas navais ali diante das pessoas, né? E também lutas, né, de gladiadores. Esses espaços, eles eram gigantescos, né? E isso era uma coisa que vinha já desde os etruscos, de certa forma. Porque esse espaço que você viu aí, os circos máximos, que era onde aconteciam principalmente corridas de bigas, né? Ele era um espaço que ele foi erguido pelos romanos, mas onde já tradicionalmente aconteciam corridas de bigas muito, muito antes da história da Roma Imperial, ainda nos tempos dos antigos etruscos. Dentre todos os anfiteatros romanos, o Coliseu acabou se tornando aí o mais famoso, né? A estrutura que ainda está, boa parte dela de pé até hoje, né? Na verdade, uma parte dela ali se perdeu durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, então esse teatro ele é muito antigo, vocês viram ali a data em que ele foi erguido, né? Na verdade, ele é chamado de Teatro Flaviano, né? Mas acabou ganhando o nome Coliseu por causa de uma gigantesca estátua que foi construída à frente dele, do imperador Nero, né? Então a estátua era o Colosseu, né? O Colosso, né? E aí o nome acabou se estendendo ao espaço, tá? Ele serve para a gente entender um pouquinho como eram os anfiteatros romanos, ainda que eles pudessem ter diferenças entre si, de tamanho, de organização, mas em geral você tinha ali 4 galerias, um pódio, um elevado, onde ficava ali o camarote imperial, né, onde o imperador assistia aos espetáculos. Na primeira galeria, o lugar reservado aos senadores e oficiais, lugares de honra, né. Depois, na segunda galeria, você tinha a nobreza. Terceira galeria, os patrícios, e na quarta galeria, os plebeus. Patrícios era um grupo social romano formado principalmente por descendentes dos fundadores lá da cidade, em geral pessoas que eram donas de terras, pessoas que tinham uma condição social elevada. E os plebeus, a maior parte da população, essa
população que não tinha um nascimento assim tão nobre, né? Não possuía terras, enfim, em geral a grande parcela da população romana. Além de toda essa parte gigantesca que a gente consegue ver, né, em cima desses anfiteatros, embaixo você tinha também toda um espaço que era dedicado ao maquinário utilizado para mudanças de cenário, né? Você tinha ali as jaulas para colocar os animais, né? E você tinha também ali todo o encanamento utilizado para poder encher esse espaço de água para poder fazer a simulação ali das batalhas navais. Você já deve ter escutado a expressão pão e circo, que é um nome dado a uma política realizada pelos imperadores romanos, na verdade uma política já realizada desde o tempo da República Romana, né? Embora ela fique famosa aí com os imperadores romanos como uma política mesmo, né? Que era uma forma de você entreter a população, né? Roma, ela tem uma população pobre, imensa, né? Uma população formada por muitas pessoas desempregadas, pessoas que moravam em condições, enfim, terríveis, uma miséria muito grande. E a política de pão e circo, ela era uma política que fazia com que a população fosse pacificada, os conflitos fossem pacificados. Porque além da distribuição de trigo gratuito para a população, você tinha também esses espetáculos gratuitos, né? Que agradavam a população, né? E tornavam o imperador popular entre as pessoas, né? Na verdade, cada imperador que chegava ao poder em Roma, ele seria tanto mais popular quanto melhores fossem, né, os shows, as exibições que ele promovesse para o povo. E aí a população, ela participava desses espetáculos aprovando ou reprovando, né, por exemplo, os lutadores que estavam ali na arena, né? É famoso a prática, né, de aprovar ou reprovar, olha que interessante, na arena o lutador, né? E isso aqui não era só, como a gente está acostumado, né, like e dislike, né, isso aqui valia a tua vida. Então, assim, se você lutasse bem, né, mesmo que você talvez perdesse a batalha, você poderia ter a sua vida poupada. Agora, se você lutasse mal, você seria executado na arena. Já pensou se fosse assim no YouTube, tipo um vídeo com muitas curtidas, você, de certa forma... Olha... De certa forma, ainda é assim, né? Um vídeo com muitas curtidas, você faz carreira, fica famoso e tal. Agora, um vídeo com muitos dislikes, embora tem muito vídeo que tem um monte de dislike, aí sim que fica famoso, né? Enfim. Reflexões aqui. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu vou convidar você para se inscrever no canal, vai aparecer um botãozinho aí de inscrição, assistir os outros vídeos, dar suas ideias, deixar seu comentário, tá? Vou convidar você também para seguir a gente, conhecer o perfil lá no Instagram, histórica_Ana. Beijo, até a próxima, tchau!